castelo forte é o nosso Deus. Sobre o que nós estaremos compartilhando nesta manhã, Jeremias capítulo de número 31, verso 15 ao verso 23. Mas antes de ler o texto, eu quero que você pense o seguinte: o nascimento de Jesus foi apenas a sua encarnação, para que ele se tornasse homem como nós, e nós pudéssemos ver que esse homem Deus fosse o nosso representante ali na cruz. Mas Cristo sempre existiu, ele é eterno, ele não tem começo e ele não tem fim, ele é como o Pai eterno, o Pai e o Filho são um, nesse aspecto qual nós defendemos que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então Jesus já estava no Velho Testamento. Importante que você entenda isso. O Pai estava lá, o Filho estava lá, o Espírito estava lá. Só que o Filho não estava encarnado ainda. A encarnação do Verbo se tornou a partir praticamente aí do ano 6, ano 5, né, quando houve o nascimento de Jesus, né? Mas Jesus já estava no Velho Testamento. Eu quero que você entenda esse texto aqui, a base do fato de que Cristo já estava no Velho Testamento, tá bom? E todas as vezes que eu leio aqui Efraim, ou a Virgem, ou a referência aqui a esses dois nomes, é sempre uma referência à nação de Israel. Então, Jeremias capítulo de número 31, do verso 15 ao verso 23. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castiga-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, o santo monte. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, pedimos a tua graça, a tua bênção, o teu perdão, tua renovação sobre nós, uma vez que eu reconheço os meus pecados e reconheço as minhas limitações e reconheço que, ó Deus, careço da graça e da misericórdia do Senhor. Como porta-voz da tua palavra, Pai, apenas um instrumento. A glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu, e quem vai falar aos corações é o Senhor. Ó Deus, e nós rogamos ao Senhor que teu Santo Espírito não somente fale aos que estão aqui presentes, ó Deus, um grupo pequeno, mas também aos irmãos queridos que estão nos assistindo em suas casas, que tenham atenção à palavra do Senhor, sobretudo nesse dia que nos lembramos da ressurreição de Jesus. E em cima dela que há esperança para cada um de nós, porque esse mundo jaz no maligno. Não há, ó Deus, condições de colocarmos a nossa confiança no tempo presente, nos políticos, naquelas pessoas que são investidas de autoridade, porque são falhos, pecadores,
e todo reino humano vai passar. Apenas o teu reino prevalecerá. Ó Deus, e a ressurreição de Jesus nos aponta para um reino sem fim, para a vida eterna, para a eternidade. Ajuda-nos a crer e confiar nessa mensagem. Ó Deus, abençoe, portanto, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, nesta manhã, falando sobre a esperança para o teu futuro. A esperança para o teu futuro. Quero lembrar o seguinte, que o livro de Jeremias é um livro também que aponta aspectos escatológicos. A palavra escatologia, escatos, últimos em grego, logos, estudo dos últimos dias. Então, escatologia, estudo dos últimos dias. Quando pensamos em escatologia, a palavra nos faz pensar nesse significado, os últimos dias. Parece-me que se nós olharmos para a nossa realidade no tempo presente, nós estamos ansiosos pela vinda de Jesus, porque parece que os dias estão se abreviando cada vez mais, intensidade de pecado, desamor, corrupção, maldade, fome, miséria, e nós começamos a dizer ansiosamente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos que Jesus volte, e parece-me que, de fato, nós já estamos vivendo esses últimos dias. Mas lá no contexto do Velho Testamento, eles também estavam nessa perspectiva de viverem o quê? Os últimos dias, né? Quando será o fim do cativeiro? Uma vez que o povo hebreu foi levado para a Babilônia, e durante 70 anos eles foram confinados naquela nação que é o atual Iraque. Imagina você o quanto eles ansiavam para o ano 70, né? Até que chegasse esse ano 70. E eu fiquei pensando ao ler o texto, né? Quando seria o fim do cativeiro? Imagine você, quando seria o fim do cativeiro para uma criança que nascesse, que fosse gerado nos últimos dias ali em Israel, a mãe grávida fosse levada para a Babilônia, e aquela criança tivesse que viver na Babilônia, e viver, crescer ali durante 70 anos. Imagina você, ela viver a vida toda como escrava num contexto de cultura, de língua, de costumes completamente diferente daquilo que seus pais aprenderam, em terra estranha, viver 70 anos nessas condições. Imagine você, irmãos, essa criança vivendo esses anos todos, e qual a esperança que ela tinha depois desses 70 anos? O que ela esperava depois desses 70 anos? Isso faz parte também dessa questão escatológica, voltada para o Velho Testamento. Imagina você, um jovem que foi levado para o cativeiro com 15 anos. Se fosse 70 anos, ele teria mais 55 anos para estar aguardando a libertação. E depois dessa libertação, o que seria? Imagina um homem maduro de 30 anos, né? Ele levado aos 30 anos para a Babilônia, e tendo que agora viver na Babilônia mais 40 anos, até que se completasse esses anos todos. Imagina, gente. Imagina para você pessoas idosas sendo levadas para o cativeiro, idosos, 60 anos, 62, 65, e sendo levado para aquele lugar onde ele viveria 70 anos. Certamente ele não teria vida para viver esse tempo de cativeiro. Mas qual era a esperança que ele tinha pós-cativeiro? Isso tem a ver com escatologia. Então, você presta atenção que escatologia já estava sendo pronunciada no contexto veterotestamentário. Essa situação, irmãos, geraria certamente um grande conflito em termos de expectativa dos judeus, né? E é por isso que os judeus, conforme o texto aqui, capítulo 31, verso de número 15, cita alguns comportamentos, pelo menos 3, que estavam presentes na vida daqueles judeus no cativeiro. Eles tinham clamor. O que é clamor? Gritaria, súplica, reclamação, lamento.
Eles tinham lamento. O que é lamento? É um choro, é pranto, é queixume. Eles tinham esse ato de chorar. Por quê? Porque viver no cativeiro era sofrimento. Por mais que eles constituíssem casa, por mais que eles estivessem ali para também plantar e constituir famílias, viver numa terra estranha não era fácil. Eu quero que você pense nisso, que nós também estamos vivendo numa terra estranha. Eles estavam num cativeiro babilônico. Nós estamos hoje nessa terra que a Bíblia vai nos informar que esse mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui nesse contexto de sofreguidão, de sofrimento. Nós ansiamos não uma libertação política e humana, nós ansiamos uma libertação espiritual, e essa libertação final tem a ver com a consumação dos séculos. Nós aqui estamos vivendo diferente deles lá, em termos de tempo, mas também com a mesma esperança, olhando para frente, vivendo esses últimos dias, aguardando a manifestação do Criador, a manifestação de Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, olhar para o futuro seria algo inimaginável para os judeus, mas que isso diferiria Israel de outros povos. Olhar para frente com fé, com confiança, não era comum aos povos pagãos. Como olhar para frente não é comum para quem, na verdade, não crê em Cristo. E Paulo chega a dizer o seguinte: quem não tem a mesma esperança que você, hoje está vivendo naquela perspectiva: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque ele não tem esperança, ele não tem confiança. Lá atrás, os povos pagãos também viviam nessa perspectiva. Mas Israel tinha uma esperança. Israel tinha uma esperança. Israel foi forjada para ser uma nação que tivesse esperança. Esperança, irmãos, tem a ver com algo precioso. O que estava em jogo era essa vida futura deles com Deus. Percebam que desde o Gênesis, capítulo de número 12, nós temos Deus trabalhando a nação de Israel através do seu primeiro patriarca, aprendendo a esperar. Você é uma pessoa impaciente? Se você peça misericórdia, peça perdão ao Senhor, porque nós precisamos aprender com os nossos primeiros pais. A Bíblia fala, irmãos, que Abraão, pai da fé, ele esperou por quantos anos para que Deus lhe desse o filho? 25 anos. A Bíblia fala que Jó é chamado de pai de quê? Pai da paciência. Todo sofrimento, toda angústia, porque Jó tinha esperança. Depois, lá no capítulo de número 19, ele fala assim: porque eu sei que o meu Redentor. Então Jó já cria em Deus, já cria em Cristo. Jó é aquele que lá no final do capítulo 42 vai dizer para nós, né, eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó é esse, irmãos, que nos ensina a esperar. Deus tratando de Abraão, Deus tratando de Jó, Deus tratando da nação de Israel, que ficou retida no Egito durante 400 anos, e que tinha que esperar um momento para ter a sua terra, esperando que Deus levantasse um libertador, e esse libertador foi Moisés. Israel teve que esperar, irmãos, 40 anos para encontrar a terra prometida. Depois de libertos, rodaram até que encontraram o caminho certo. E o caminho certo, irmãos, só chegou depois de muita espera. Aqueles que não deram conta de esperar e ficaram no meio do caminho, ficaram para trás. Samuel, irmãos, teve que esperar muitos anos até que fosse reconhecido como um profeta de Deus. Davi teve que esperar mais de 38 anos para trazer a unidade do povo, das 12 tribos que estavam espalhadas. Agora Israel deveria aprender a esperar novamente, 70 anos, até que tudo se reorganizasse de novo. Esperar coisas boas e dias melhores acerca dos últimos dias. Esta era a situação do povo judeu em terra estranha. Esta é a situação sua e minha. Vivendo aqui na terra, no ano 2021, século 21, pandemia, corrupção, maldade, abre comércio, fecha comércio,
perde emprego, gente morre, situação difícil. Essa é a nossa realidade, mas nós começamos a sentir uma grande dor, e tal qual naqueles dias, né, eles tinham clamor, quanta gente chorando pela perda de seus parentes, lamento, morte, perda de emprego. Agora cedo eu recebi um vídeo, eu não dei conta de ir até o fim, quando nós temos esse momento de tremenda violência, de pessoas indo ao trabalho e autoridades cerceando a liberdade de pessoas terem um pão, de pagarem as suas contas, de ter alimento em casa. Isso corta o coração de qualquer um, isso angustia. Eu falei, não, vou parar aqui que eu não dou conta de assistir até o fim, não. É sofrimento, irmãos. Então o que nós estamos esperando? Esperando coisas do tempo presente? Não, nós esperamos as coisas do reino futuro. E se você, crente, não guarda essa esperança, você precisa fortalecer a sua fé. E aí, irmãos, é nesse contexto que nós temos a circunstância. Para melhor compreensão, então, desse texto, precisamos traduzir ou deixar claro alguns aspectos. Quando Deus vai se referir a Israel, ele usa alguns termos, alguns nomes para significar a mesma coisa. Então, você que está com a sua Bíblia na mão aí, pega aí a sua Bíblia. E você vai ver que tem alguns termos que são muito parecidos. No verso 15 faz uma referência a Raquel. O que a Raquel está nesse texto? Por que ela está aqui? No verso 15, Raquel foi esposa de Jacó, o seu nome significa ovelha, mas também representa a nação de Israel, reino do norte e reino do sul. Daí o Salmo 100 dizer, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, rebanho que ovelhas. Então, Raquel, a mãe das 12 tribos. Então, Raquel representa Israel. Nós temos aqui Efraim. Efraim é filho de José, verso de número 18. Também é uma referência a Israel. Efraim significa Deus me fez próspero. Deus me fez próspero. Então, é uma referência à nação de Israel como um todo. No verso de número 21, há uma expressão lindíssima, referindo-se a Israel como a Virgem de Israel. Olha só que expressão linda. O que significa isso? Pessoas que foram dedicadas a Deus como uma virgem casta, né? Então, Israel é tida como a Virgem de Israel. É uma referência à nação de Israel. Então, esses três termos referem-se à nação de Israel. Então, se você olhar do verso 15 até o verso de número 23, os três termos estão referindo à nação de Israel. Nação de Israel. A ela que Deus está se referindo, usando as expressões Raquel, Efraim ou a Virgem de Israel. Entendendo isso, irmãos, nós queremos destacar algumas questões. Lá no capítulo de número 17 de Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 13 ao verso 15, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 17, verso 13 ao verso 15, apenas o verso 13. 12. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Verso 13. Ó Senhor, esperança de quem? De Israel. Ó Senhor, o Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor. Capítulo de número 14, verso de número 8. Um pouquinho atrás aí, você vai ver que também há a seguinte referência. Verso 8. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque seguias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Ou seja, Jeremias fala acerca de Deus e fala de Deus como esse que é a esperança de Israel e fala do Redentor de Israel. Quem é o Redentor de Israel? Como eu disse aqui no início, irmãos, Jesus, ele encarnado, aparece no contexto do Novo Testamento. Mas Jesus é esse que está no contexto do Velho Testamento o tempo todo.
Jesus ele está nesse contexto do Velho Testamento. Então Jesus já estava lá. A partir disso, 4 aprendizados que nós podemos ter nesses textos aqui. Se você olhar lá no verso de número 17, texto que lemos, capítulo de número 31, verso de número 17, Deus está dizendo assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Primeira coisa que nós podemos aprender, irmãos, que Deus colocou no coração daquele povo uma esperança. Deus colocou no coração daquele povo uma esperança, e o próprio Deus fala a eles acerca dessa esperança, quando ele fala: havia futuro para uma nação quebrada. E esse futuro advinha da esperança, e essa esperança era o próprio Deus, ele que era tido como a esperança de Israel, descrito no capítulo de número 14, no capítulo de número 17. Agora Deus está dizendo assim: olha, tem esperança para você, nação de Israel. E se você se lembra, a nação estava quebrada, destruída moralmente, eticamente, espiritualmente, emocionalmente. A nação estava dando as costas para o Senhor. E agora, irmãos, o que está acontecendo? Verso 15 está dizendo assim, que a nação estava chorando. Verso 15 está dizendo: olha, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não mais existem. Irmãos, o texto vai nos ensinar, portanto, que Raquel chorando, inconsolável, era fruto da disciplina que Deus impôs sobre aquela nação, da correção que Deus impôs sobre aquela nação. Então, o primeiro ponto que nós queremos identificar aqui, primeiro, qual era a situação da nação naquele contexto? Primeiro, havia um futuro para uma nação quebrantada, porque não tem coisa melhor quando a gente está em aperto e não vê saída, e começa a ver que só Deus é a resposta, não há como nós não quebrantarmos o nosso coração. E a nação revela isso por meio do choro. O choro, verso 15, a ausência de palavras, tamanha dor da alma ou diante da dor física. No caso dos judeus, era muito mais na alma, pela perda da liberdade que passaram a ter. Na Babilônia, poderiam plantar, edificar, mas a terra não era deles. E a expressão do culto a Deus não lhes era permitido. Irmãos, nós estamos aqui vivendo um texto que é muito parecido com o que a gente está passando hoje. Muito parecido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já morou em alguma casa alugada? Já morou? Eu tenho morado em casas alugadas há quase 28 anos. Quem não tem casa para morar, e quando mora numa casa alugada, a pior coisa, tem um grande incômodo. Morar naquilo que não é seu, você não pode assentar um prego. Você não pode mudar nada de lugar. Você não pode mudar uma porta. Você não pode mudar um vidro. Você não pode fazer nada. Se fizer, vai ficar para o lucro do proprietário. Irmãos, a grande questão do povo hebreu é que eles estavam num lugar alugado, emprestado. Estavam ali como escravos. Nós também estamos num lugar que não é nosso. Essa terra não foi para nós vivermos aqui. Deus estabeleceu os céus, o novo céu e a nova terra. E se nós começarmos a olhar, irmãos, a terra não era deles, o costume não era deles, a comida não era deles, mas a Bíblia fala o seguinte, que havia um choro em Raquel, representando a nação de Israel, porque seus filhos já não mais existem. Se algo não mais existe é porque foi perdido, foi roubado, foi destruído, ou porque morreu. E o que morreu? O que se perdeu? Amados, a nação havia perdido a sua identidade como nação. A nação havia perdido a sua unidade como nação.
A nação havia perdido a sua autonomia como nação. A nação perdeu a sua herança, a terra prometida que Deus falou para Abraão, que Deus falou para Moisés, que Deus deu para Davi. Davi conquista, que Deus deu para Salomão. Agora tudo se perdeu. Israel perdeu o templo, perdeu o seu território, perdeu a noção de quem era Deus. Aí nós temos a descrição que Raquel estava chorando por seus filhos que não mais existem, chorando por uma coisa que foi perdida. Amados, por ter dado as costas a Deus, eles estavam perdendo a sua identidade religiosa, um povo monoteísta. Era preciso reconhecer a perda, enfrentar o luto do que se perdeu e tomar novas decisões. Ninguém chora sem motivo, a não ser que seja um artista, um hipócrita, que finge uma dor sem ter dor, que finge ter um sofrimento sem que tenha sofrimento. Mas esse não era o caso, porque o sofrimento era real na nação de Israel, como o sofrimento é real nos dias de hoje sobre as nações, e em especial a nação brasileira. E em tempo de sofrimento, irmãos, não há como não chorar, não lamentar, não se contristar diante de um tempo de luta, de dificuldade, de quebrantamento, de fragilidade. Ainda bem, chegou o tempo na nação de Israel. Quem tem acompanhado as pregações, até o capítulo de número 31, a nação está arrogante contra Deus. O choro era real, a perda era real, o luto era real, a dor era real. E conforme Eclesiastes capítulo 3, verso 4, aquele era um tempo de choro, era um tempo de lamento. Queridos irmãos, aplicando esse primeiro ponto, esse texto nos faz refletir que como nação, como igreja, como família, como povo de Deus, também vivemos um tempo de choro, de perdas e grandes perdas, de luto, de dor, muita dor. Isso significa que nossos corações precisam estar quebrantados diante de Deus, diante desse cenário o qual nos está exposto e diante das angústias que tem trazido sobre cada um de nós, as incertezas do tempo presente. Mas Deus quer nos dar esperança como Deus deu à nação de Israel. Segundo ponto, havia futuro para uma nação consolada por Deus. Havia futuro para uma nação consolada por Deus. No verso de número 16, temos a seguinte descrição: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Reprime a tua voz de choro e as tuas lágrimas. Queridos, consolar uma mãe quando se perde filhos não é nada fácil. Consolar uma mãe. Consolar um filho que perde uma mãe, em função do ciclo da vida, fica até um tanto mais tranquilo, porque a gente sabe que a gente vai envelhecendo e a gente vai indo embora, vai morrer, não tem jeito, né? Mas consolar uma mãe que perde um filho não é nada fácil. Havia uma irmã em São Paulo que ela perdeu ainda jovem, ela havia perdido um filho ainda jovem. Eu convivi com essa mãe durante 15 anos. Uma professora aposentada, mulher muito prendada, muito carinhosa, mulher muito especial. Seu filho morreu. Porém, queridos, por mais que eu lesse as Escrituras, por mais que eu deixasse que ela falasse da sua dor, os 15 anos de convivência que eu tive com aquela irmã não foram suficientes para amenizar a sua dor. Tive 15 anos com ela. Ia sempre na casa dela, fazia uns bolinhos lá e me chamava: pastor, vamos em casa lá. Sentava, conversava, orava, mas aquela dor estava lá, a dor de mãe. Amados, dor de coração de mãe parece que nunca passa.
Dor de coração de mãe parece que nunca passa. A dor espiritual da nação de Israel, representada por Raquel, não passava. A dor do coração da nação parece que não passava. Por isso, tanto clamor, grande pranto, lamento e um coração inconsolado. Deus, na sua muita misericórdia, viu a dor, o lamento e a aflição. Não foi o tempo todo que eles permaneceram no estado de rebeldia e de um coração contumaz, duro. Uma hora tiveram que dar o braço a torcer e se fragilizar e se quebrantar. Como nós também. Às vezes nós agimos com dureza com as pessoas, dureza com Deus, dureza com a igreja, dureza com a família, com o esposo, com a esposa. Às vezes a gente é duro, né? Não sei se você é assim. Se você é assim, peça perdão, misericórdia e mude de vida, porque às vezes a gente é duro. Mas nunca se esqueça daquilo que a palavra de Deus diz, que Deus resiste ao soberbo. Nunca se esqueça disso. Às vezes eu tenho visto gente assim que é muito legalzinho, mas é dura, é difícil, é dura. E Deus está dizendo assim, ó, se você for duro, eu vou ser mais duro que você. Você não vai me vencer. Você não vai ganhar de mim. Deus está dizendo isso para você. Deus está dizendo que quando nós ficamos endurecidos, nós não vamos ganhar dele nunca. Na queda de braço, no argumento, na postura, que nós somos barro. Ele é o Criador, nós somos a criatura. E quando você pisa duro com Deus, eu vou pisar duro com você até você se quebrantar e se humilhar na minha presença. Que Deus resiste ao soberbo. Paulo tentou dar uma de durão com o Senhor, perseguindo os cristãos, e Jesus depois aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois o Senhor diz a ele: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Você fica brigando comigo, mas eu sou mais forte que você. Irmãos, a nação estava brigando com Deus, dando as costas para Deus. Agora chegou a hora de quebrantamento, a hora de humilhação. E o Senhor se apresenta como um consolador. Nós lemos no capítulo 14, capítulo 17, que o Senhor é a esperança de Israel. Nós vimos no capítulo 14, 8, que Ele é a esperança, que Ele é o Redentor de Israel, aquele que consola em tempo de angústia. Israel era como essa mãe, angustiada porque os filhos haviam se perdido. Era essa mãe angustiada porque ela não tinha consolo. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, os quais muitas vezes nós tentamos viver a vida na perspectiva de que nós damos conta. Ontem eu estive com alguns diáconos da nossa igreja, fazendo uma visita para uma família aqui no bairro Mangueiras. A mãe está com câncer, a filha teve o esposo assassinado há um mês atrás, a mãe enferma, fazendo tratamento, a filha nova, 29 anos, enviuvada, dor. Por mais que eu fale, por mais que eu argumente, eu li o Salmos 23 com ela ali, mas eu sei que não é a minha palavra e que só Deus pode consolar um coração quebrado, esfrangalhado, destruído, esmiuçado. Só Deus poderia consolar a nação de Israel. E a Bíblia, irmãos, vai nos ensinar que Deus diz uma palavra por meio do profeta, fala assim: Israel, Raquel, reprime a tua voz de choro e as tuas lágrimas. Reprimir, irmão, significa controle, guarda, sustenha, pare, domine, se retraia, modere. Em outras palavras, Deus está dizendo: Raquel ou Israel, pare de chorar. Chega de choro. Chega de lamento. Pare de andar de preto. Pare de andar de luto. Passou. Amados, o Senhor nos diz na sua palavra, no Salmos 29, que a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, quebra o arco, despedaça a lança, despende a chama de fogo, faz tremer o deserto,
O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Deus estava fazendo isso com a nação de Israel, por meio de Jeremias. Reprime a tua voz de choro, olha, e cesse as tuas lágrimas. Agora eu estou dando uma palavra de encorajamento para você. O Salmo 146, verso 7, o Senhor diz assim: o Senhor faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos. Caiu aí não? Não? Ok? Aqui deu um curto aqui, né? O Senhor liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, guarda o peregrino, ampara o órfão e viúva. O Senhor reina para sempre. Ou seja, a Bíblia nos ensinando, irmãos, que nosso Deus é esse Deus que levanta os abatidos, e a nação estava abatida. Deus consolando. Havia futuro para uma nação consolada. E amados, nestes dias nós carecemos do consolo de Deus. E Deus revela a sua graça comum, quando além de consolar, Deus faz uma promessa. Diz o texto: porque há recompensa para as tuas obras. Deus revela graça aqui, irmãos, quando promete recompensa sem que mereçam ou tenham feito algo que mereçam. Percebam o seguinte: podemos nos perguntar, que obras eram essas? O que Israel tinha feito merecia recompensa? Gente, era um povo duro, era um povo difícil, era um povo contumaz, era um povo rebelde, era um povo arrogante, e agora eles estão quebrantados. E Deus está dizendo assim: olha, eu ainda vou dar uma recompensa para vocês. O que é isso, gente? Nós, às vezes, ficamos muito mais na lei do Velho Testamento, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Ou então, a gente fica naquela questão, né? De bateu, levou. Deus é diferente de nós. Apesar de tudo aquilo, Deus mostrou a sua graça. Deus mostrou a sua graça quando Ele fala, Ele promete recompensa. Gente, um povo que só aprontava com Deus, pessoas difíceis, orgulhosas, imorais, temperamentais, idólatras, coração de pedra, verdadeiros homens de gelo, frios, puro gelo, sem compaixão, soberbos. E Deus fala assim: olha, para de chorar, reprime a tua voz de choro, chega de lágrima, e olha, eu vou dar uma recompensa para você. Isso é o que, gente? É a graça de Deus. Amando um povo que não o amava, se revelando a um povo que não queria mais essa revelação. Mas a hora chegou, que é a hora de estar quebrado, destruído, de todas as forças humanas serem escassas. E aí vem o Senhor dizendo por meio da sua palavra, por meio do profeta, àquela nação: olha, há esperança para o teu futuro. E a esperança vem quando eles recebem essa palavra de conforto, de consolação, que vem do próprio Deus. A recompensa, irmãos, é o reconhecimento de um ato louvável, conseguir algo bom por fazer uma tarefa, mas eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada, eles tinham que ser punidos. Mas eles agora estavam arrependidos. E é nesse momento, irmãos, que Deus, na sua graça, vai revelar o grande presente e oferecer-se a eles como a esperança de Israel. Nós hoje estamos vivendo também nas mesmas perspectivas. Somos igualzinho o povo lá atrás. O que muda são as épocas. O que muda são os contextos de avanço tecnológico, cultural, mas coração, atitude é a mesma coisa do Velho Testamento. O que nós temos para oferecer ao nosso Deus? Nosso dinheiro, nossa religiosidade, nosso status, o nosso poder, o nosso conhecimento, a nossa beleza. O que nós temos para oferecer? Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, e por mais que queiramos oferecer a Deus qualquer coisa, o profeta Isaías fala que oferecer a Deus alguma coisa
na perspectiva humana, é oferecer como se oferecesse a Deus um pano impuro, um pano de menstruação. Então nós não temos como oferecer nada para Deus. É Ele que nos chama, é Ele que está chamando um povo rebelde, é Ele que está chamando uma geração rebelde, é Ele que está chamando uma nação rebelde à comunhão e trazendo de volta e gerando esperança no coração deles, como nesses dias tão difíceis. Deus está dizendo para nós: a graça está sobre vocês, chamando-os pelo Evangelho. E eu quero recompensá-los, ainda que vocês não mereçam. E o apóstolo Paulo vai dizer: por isso, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é carismata, é dom de Deus, não de obras para que ninguém bata no peito e se glorie, mas porque o Senhor manifestou o seu amor para conosco, porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, lembre-se, quando no verso 16 diz assim: teus filhos voltarão da terra do inimigo. Lembre-se que a Babilônia sempre representou o inimigo, o opositor, o reino do mal, a perversidade, a maldade, a opressão. A Babilônia é o reino das trevas. E eles estavam naquele contexto de reino do mal, da perversidade, do paganismo. E Deus está dizendo: eu vou libertar vocês. E vou dar esperança para vocês. E a despeito da idade de quem estava no cativeiro, após aquele momento haveria uma nova chance, uma nova perspectiva de vida para eles. Como também para nós, irmãos. Apocalipse capítulo 14, verso 8, diz assim: a Babilônia é representada como uma prostituta que embebedada, ou que embebeda as nações, as embriaga e as domina. Mas ela vai cair. Ela vai cair. Como Satanás foi derrotado na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, sendo que no momento final, o grande finale, o grande triunfo, será quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Quando nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, e essa segunda vinda de Jesus será o triunfo de Jesus sobre Satanás. A Bíblia fala que ele será solto pouco tempo antes do fim. A minha pergunta é se ele vai ser solto ou se já está. Se já foi, está fazendo grandes arruaças. Se for solto, imagina se ele for solto ainda. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu quero que você pense, porque a Bíblia nos ensina lá em Apocalipse, verso 20, capítulo 20, verso 5, que nos dias finais ele será solto pouco tempo. Então, se ele não foi, nós já estamos vivendo um tempo dificílimo. Se ele for estar solto, for ser solto, imagina se hoje já está ruim, imagina quando ele for solto. Então, a sua esperança quem é? A nossa esperança quem é? É por isso, irmãos, que ser tirado da Babilônia é ser tirado para a salvação, é ser tirado para uma nova vida, é ter a confiança, a esperança de uma nova vida. É exatamente nessa perspectiva que, simbolicamente, ao olhar o livro de Jeremias e ver esse tempo de cativeiro, é olhar também para o nosso tempo aqui nesse contexto de terra, de mundo, aprisionados a essa realidade de pecado. Ainda que nós tenhamos sido libertos do pecado, não fomos libertos da influência do pecado. Terceiro, havia futuro para a nação que guardava a esperança. Havia futuro para a nação que guardava a esperança. E o texto que nós lemos no início: a esperança para o teu futuro, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Irmãos, Deus está falando de esperança. Imagine você diante de uma doença gravíssima, e o médico chega para você diante daquele quadro e fala: olha, a sua doença tem cura, tem remédio, tem remissão. Certamente isso nos enche de esperança. Eu me lembro que em 2018, quando ainda estava em São Paulo, com dois irmãos com diagnóstico de câncer, o mais velho que eu e o mais novo que eu. Estava no meio deles. Em 2018 ainda estava em São Paulo, eu peguei um voo, fui para Juiz de Fora,
e fui numa consulta com o meu irmão, Rogério, no seu oncologista. Seu tratamento já estava na 8ª sessão de quimioterapia. E visto a frequência das sessões, que eram muito fortes, ele estava agora com complicações cardíacas. Problemas agora, fruto de tanta químio, ele passou a ter problemas cardíacos. O médico, então, interrompeu as 2 últimas sessões, para não expô-lo a um risco maior, mas com todos os diagnósticos que tinha em mãos, o médico, na frente dele e na minha frente, disse o seguinte, eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse assim: Rogério, eu não sou como alguns médicos que ficam enganando pacientes, mas no seu caso, eu quero dizer o seguinte: se você conseguir ultrapassar 70 anos, é sinal que a doença não venceu você, é sinal que você foi curado. Meu irmão tem 50 anos. Se você passar, isso foi há 3 anos atrás. Se você passar dos 70 anos, pode ter certeza que você foi curado. E eu olhei para o Rogério olhou para mim, achando estranho, porque nossa, faltava 2 outras sessões de químio, mas para não expor a vida dele a um risco maior por causa de uma outra complicação gerada pela químio, poderia trazer o infarto para ele. Mas o médico, olhando os resultados de análise de quantidade de células defeituosas, falou: os índices são baixos e eu entendo que você está num quadro de remissão. É como se falasse: você está curado, mas o sinal da cura será se você conseguir ultrapassar os 70 anos. Gente, aquela palavra, para mim, já foi uma palavra enorme, de esperança. Meu irmão já estava quase 2 anos, 3 anos parado, fazendo tratamento, radioterapia, quimioterapia, e nos dias que ele teve o diagnóstico de que estava com câncer, a esposa dele também naqueles dias teve a notícia que ela estava grávida, tendo que lidar com o câncer de um lado e tendo que lidar com o nascimento de uma criança do outro. Certamente a cabeça dele ficou muito confusa, porque não sabia se cuidava da saúde, se alegrava com a chegada de um filho, o Mateuzinho, e foi um tempo muito difícil, não só para ele, mas para nós como família, como um todo, que assistimos aquilo. Irmãos, a palavra de um homem gerou esperança no meu coração, e no coração dele, e no coração da nossa família, de um médico. Agora imagine a palavra de Deus, imagine a palavra de Deus dizendo para Israel: tem esperança. Tem esperança para o seu futuro. Imagine Deus falando para um povo: tem esperança para você. Esperança, irmãos, esperança no aspecto emocional é uma crença na possibilidade de resultados positivos. Isso pode ser dito como um pensamento positivo. Mas a esperança na perspectiva bíblica, esperança bíblica é esperar com a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Não nos cabe definir ou imaginar o objeto que espera. A esperança de Deus escapa à nossa iniciativa, pois não está inscrita nas coisas visíveis que pertencem ao mundo da carne, mas nas coisas invisíveis. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 24, a esperança que se vê não é esperança. Como pode esperar aquilo que se vê? É por isso, irmãos, que Hebreus capítulo 11 vai dizer que a nossa fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. E a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que Deus colocou isso no coração de um povo contumaz, rebelde, como os hebreus, distante de Deus, e falou: eu vou colocar esperança no coração de vocês. E a diferença sua e deles é só o tempo. Minha e deles é só o tempo. Deus colocou esperança no meu coração. E eu quero que você pense em si. Uma palavra de um médico às vezes traz esperança para nós. Imagina a palavra de Deus. Deus nutre nossa esperança cristã como peregrinos. E nessa terra manchada pelo pecado, essa se torna para nós
se torna para nós o único caminho pelo qual nós possamos trilhar. Essa casa não é a nossa casa final, essa casa aqui não é a nossa casa final. A nossa casa é celestial, infinitamente superior às melhores mansões terrenas. Hoje, domingo, sexta-feira, tive informação do falecimento de um pastor amigo, lá de São Paulo. Foi enterrado sábado. E ontem à noite, fazendo esse sermão, escrevendo esse sermão, eu estava lendo esse texto, que eu vou ler aqui a pouco, 2 Coríntios capítulo 5, 1 a 6, quando Paulo fala assim: porque sabemos que se a nossa esperança terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, que é o nosso corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Li o texto para inserir no sermão de hoje, e alguns minutos recebo uma mensagem de um pastor muito amigo chamado reverendo Antônio Coini. Coini manda uma mensagem para mim no Facebook e dá aquele sinalzinho, fala assim: Reginei, o reverendo Alão morreu e agora a esposa dele morreu. O marido morreu na sexta e a mulher morreu ontem à noite. Eu estava lendo esse texto, confesso que eu não fiquei triste, porque eu creio na palavra. Os dois estão na presença do Senhor, o corpo foi para a terra, mas eles estão diante de Deus como servos do Senhor, como gente que confessou Jesus, que guardava no coração uma viva esperança do novo céu e da nova terra. Irmãos, é isso que a Bíblia quer nos ensinar, que lá atrás, aqueles hebreus que, a despeito de toda uma dureza de coração, estavam agora quebrados, quebrantados, recebendo o consolo do Senhor e agora sendo renovados na esperança para dizer: olha, tem vida além do cativeiro, tem vida além dos 70 anos. Ah, irmãos, tem vida para nós além desse tabernáculo. Quando a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios acerca de tabernáculo, é o seu corpo, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo aqui desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aguardamos ser revestidos pela habitação que é do céu. E por fim, irmãos, havia futuro para uma nação arrependida. No final do texto, nós temos aqui a descrição da Virgem de Israel. É citado Efraim, é citado Raquel, é citado mais uma vez Efraim, e por final é citada a expressão a Virgem de Israel. Todas as 4 vezes uma referência à nação de Israel. E amados, o que nós podemos aprender acerca desse item? Havia futuro para uma nação arrependida. Diz o texto assim: bem ouvi que Efraim se queixava dizendo: castiga-me e fui castigado, converte-me e serei convertido. E o verso 18 nos ensina: a mudança da nação se passou quando? Se passou quando a nação se arrependeu. Ela foi quebrada, ela foi consolada, ela tem uma palavra de esperança e agora a nação tem atitude coerente de mudar de direção. Ela foi severamente castigada, verso 18. Ela se arrependeu dos seus erros e seus pecados. Ela passou a dar atenção às instruções. As instruções eram dadas por meio do profeta Jeremias.
E quando sentiu vergonha dos seus pecados, se envergonhou dos seus pecados da mocidade. Israel era para Deus, irmãos, um povo precioso, verso 20, um filho precioso. Um filho de delícias, verso 20. Um filho constantemente lembrado pelo pai. Quando nós não temos mais os filhos presentes fisicamente, eu não tenho mais as filhas presentes fisicamente porque estão morando fora, mas a mente da gente não se desliga dos nossos filhos. Deus estava dizendo, eu não me desligo daqueles que são meus. Como Deus não se esquece de cada um de nós. Deus, irmãos, se comovia no coração por conta da nação de Israel. Deus viu um filho rebelde e agora se compadece desse filho para tratar desse filho. Israel, irmãos, recebe de Deus a seguinte orientação, verso de número 21. Põe-te, Marcos, você não pode fazer aquilo que você quer. Faça aquilo que está no centro da minha vontade. Deus nos ensina, põe-te, Marcos, limites. O limite do crente é fazer a vontade de Deus. Nosso livre-arbítrio, irmãos, nos leva ao pecado. Eu tenho livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio te leva para o pecado. A sua proteção é viver sempre debaixo da vontade soberana de Deus. E é dentro desse raio da vontade de Deus que você deve andar, porque nele você está protegido. Deus está dizendo, põe-te, Marcos, finca postes que te guiem. Orientações. Presta atenção nas veredas, verso 21. Regressa, volta à tua cidade, ó Virgem de Israel. E Deus faz um apelo final à nação de Israel. O apelo tem uma dimensão temporal. Quando Deus diz assim, até quando andarás errante, ó filha rebelde? A Virgem de Israel é chamada de mulher infiel que precisa sair da prostituição, que precisa abandonar os seus amantes. A mulher infiel é chamada a ser fiel. Eu quero que você veja aqui comigo, já encerrando, que tem uma expressão que precisa ser bem entendida no verso de número 22. Diz assim, até quando andarás errante, ó filha rebelde, porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. Olhando assim, a grosso modo, a gente acha esse texto tão estranho, requestar, o que é isso? Vou ajudá-lo a compreender. A Bíblia Thompson, no seu comentário, ou na sua tradução, porque nós temos vários textos traduzidos do mesmo texto hebraico. Ela traduz da seguinte forma, até quando andarás, me perdoe o termo, é bíblico, tá? Está lá, vagabunda. Chamando Israel de vagabunda. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? O Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um homem. A expressão requestar tinha o significado, num contexto de fragilidade, a mulher chegar-se, eu vou chamar aqui Miriam e Danilo, por favor, Miriam, vou fazer em loco aquilo aqui, por favor, podem vir aqui os dois. Os dois aqui são casados, viu, gente? Quem estiver em casa aqui vai... Apenas porque aqui o povo... Olha, esses dois aqui são casados, viu? Tá vendo esse moço aqui com o peito forte? Você vai pôr a cabeça no peito dele, não, como sinal assim de segurança, né? E ele vai colocar o braço, isso. Requestar é isso aqui. Tá? Ele diz que Israel deveria fazer isso, como a mulher deveria colocar-se de maneira segura no peito de alguém mais forte que ela. Olha que coisa linda! Que coisa linda! E Deus está dizendo que Israel deveria fazer isso aqui, se colocar segura nos braços e no peito do seu Senhor. Obrigado, casal. Casal 20. Deus abençoe. Viu? Ficou mais claro, né, da gente entender. Isso significa requestar. Essa Virgem de Israel, ela deveria se colocar
nos braços, no peito do seu Senhor, segura, confiante. A Bíblia reformada interpreta esse texto dizendo que Israel buscava amparo em Cristo. O homem forte aqui, representado pelo Danilo, é Cristo. A mulher, representada pela igreja, Israel. Um sinal do nascimento virginal de Cristo, ou Israel agarrando ao seu Senhor em arrependimento e estando segura nos braços do Senhor. A Bíblia Shed, no seu comentário no verso de número 22, diz assim: Sião, em lugar de manter-se afastada, de esperar ser buscada por seu marido, apegar-se-á afetuosamente a ele, como nunca fizera. Como quem diz: eu vou me apegar ao meu Senhor como eu nunca fiz, eu vou abraçá-lo, eu vou colocar a minha cabeça em seu peito como um ato de confiança e de entrega. Irmãos, quantas vezes nós somos arredios e não queremos o abraço, e não queremos o cuidado, e não queremos a proteção, e não queremos a salvação, e não queremos essa atitude de defesa que Deus tem para com as nossas vidas, aqueles que são seus. É por isso, irmãos, que hoje, domingo, quando nós celebramos a Páscoa, pela manhã, as mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, o texto que o nosso irmão presbítero Vilmar leu aqui, início do nosso culto, foram ao túmulo para tentar embalsamar o corpo de Jesus, tratar do corpo de Jesus. Chegando lá, a pedra já estava removida, adentraram aquele espaço, varões, apresentaram-se diante delas, anjos do Senhor, e diziam: a quem buscais? Elas confundem, achando que pudesse ser um jardineiro, e eles dizem: ele não está aqui, ele ressuscitou de entre os mortos, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai ao encontro dos discípulos e diz a eles no caminho que Jesus Cristo ressuscitou. E elas assim o fizeram. Aqueles homens que andaram com ele, Jesus, ficaram reanimados. Posteriormente, Jesus lhes faz uma promessa: permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do meu poder. E o poder de Jesus é o poder do Espírito Santo na vida do crente. 50 dias depois, reunidos em Jerusalém, numa casa, o Espírito Santo se manifesta. A igreja orando, o Espírito Santo vem como língua de fogo, vento forte, e o Espírito Santo desce, enche a vida daquelas pessoas que estavam orando, intercedendo, e como Jesus lhes ensinou, orando e buscando a face do Pai, agora eles são renovados. E dentre eles Pedro, que estava ali, dentre eles esse Pedro que havia negado Jesus e foi tratado lá no capítulo João. Pedro entende tudo que está acontecendo e vai anunciar a palavra de Deus. E quando Pedro anuncia, irmãos, ele fala: olha, o que vocês têm visto e ouvido é que foi anunciado por Davi e pelo profeta Joel, que havia a promessa de que o Senhor derramaria o seu Santo Espírito sobre os jovens, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os anciãos, sobre os servos e as servas. O Espírito Santo é dado, Atos 2. Cumpre-se a promessa. Jesus não nos deixa mais sozinhos, por causa da sua ressurreição. E agora Ele nos nutre com uma esperança, a esperança do novo céu e da nova terra. Gente, a nação vivia naquela esperança. A nação vivia um tempo de choro, um tempo de palavra de consolo, um tempo de se renovar na sua esperança, um tempo de sinais de arrependimento. É por isso que abrigar-se nos braços de Jesus é ser protegida pelo Senhor. Podemos fazer uma comparação com nós que vivemos e o que Cristo fez por nós. Em plena Páscoa, somos desafiados a refletir de igual modo se essa pandemia não é um momento
que Deus tem nos encurralado como humanidade com esse vírus, e por isso seja um tempo de choro das nações, um tempo de lamento, um tempo de estarmos recebendo também o consolo do Senhor diante de perdas e mortes, um tempo de renovação da nossa esperança, de entender que nosso mundo não é essa Babilônia, não é esse tempo presente, e de termos sinais claros de um genuíno arrependimento espiritual, uma vez que o noivo aguarda uma noiva linda, maravilhosa, sem mancha, sem mácula e sem ruga para o grande encontro. E essa noiva é você, essa noiva sou eu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esta manhã, pela palavra compartilhada. Que haja sempre, ó Deus, o iluminar do Teu Santo Espírito para com a vida de pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, quer seja pela internet, os que estão aqui, ó Deus, e traga-nos renovação por meio da Tua ressurreição e o derramamento do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.